palavra que está no meu coração está no livro do profeta Isaías, capítulo 61 de Isaías, o verso é o de número 1 somente, que diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e e abertura de prisão aos presos. Capítulo 61, verso de número 1 em diante, a partir do livro de Isaías. É muito interessante essa expressão profética que Deus faz através dos lábios de Isaías, proclamando a salvação, proclamando o propósito do ministério. Ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão a presos. É uma palavra extremamente poderosa, forte, no que diz respeito também à vocação e o sentido dela, né? Você percebe aqui no início que Isaías tem convicção da chamada dele. Primeiro que você sabe aqui que ele está profetizando a restauração de Israel. O contexto é a restauração de Israel. Só que trazendo para os nossos dias, contextualizando essa mensagem, você percebe a convicção que Isaías tem da chamada quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ou seja, eu recebi uma unção, o Senhor está sobre mim e me ungiu. Ele me escolheu. A palavra ungido significa ser enviado, né? É quando você é separado para algum propósito, é quando você é escolhido para um propósito. Ele me ungiu para pregar. Está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Então ele entende que ele recebeu a unção para desempenhar o papel que ele faz. O Espírito do Senhor está sobre mim. E isso é tão claro para a nossa vida que tem algum tipo de chamado, que a gente percebe que se não fosse o Espírito do Senhor, a gente não teria condições de fazer nada. Você percebe nitidamente que o que se manifesta sobre a vida de alguém é a unção que Deus derramou sobre a vida dela, é o Espírito de Deus sobre a vida dela, porque se não existir essa convicção, meu amigo, não sai nada. Não acontece nada. Isaías não profetiza porque ele quer profetizar, Isaías não fala porque ele quer falar, Isaías não é um homem de Deus simplesmente porque ele quer, é porque o Espírito está sobre ele. A partir do momento que o Espírito está sobre ele, Deus se manifesta através da sua própria vida. Deus se manifesta através do seu próprio ministério, porque foi o Espírito do Senhor que decidiu estar sobre ele. Isaías diz isso: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. E ungiu com propósito. Derramou uma unção com propósito. Porque ungido também significa um enviado. Então, ele vai ser enviado para um propósito. Só que antes de ser enviado, ele precisa entender isso. Que o que ele recebeu veio do Espírito. Tudo que eu tenho vem do Espírito. E tem hora que isso é tão latente para a nossa vida, que tem uma chamada, que eu vejo que se não fosse ele, não saía nada. Se não fosse o Espírito, eu não tinha condição de pregar, eu não tinha condição de falar, eu não tinha condição de dizer nada. Porque não é pela minha capacidade, não é pelo meu conhecimento, não é pela minha sabedoria, não é pelo meu entendimento, é porque o Espírito do Senhor está sobre mim. É essa convicção que você tem que ter. Você não pode deixar o medo dominar você, a insegurança. Meu Deus, eu recebi uma oportunidade para isso, eu recebi um chamado para isso, como é que eu vou fazer? Não é você que vai fazer. É o Espírito que vai se manifestar através de você. Você só vai aperfeiçoar a ferramenta que está sobre as suas mãos, fazendo a sua parte, dedicando-se para isso, mas você vai entender que toda a essência e toda a realização sobre a tua vida vem do Espírito do Senhor. Nunca foi você. Nunca foi você com a sua técnica vocal, nunca foi você com a sua técnica instrumental, nunca foi você no teu conhecimento. Não foi você. Foi o Espírito que estava sobre você. Porque você sem Deus, você é só mais um, que pode ter talento, mas não vai ter a unção. E o talento sem a unção não despedaça jugo, porque o que quebra o jugo é a unção. Então eu preciso do Espírito sobre mim. Para quê? Para conseguir romper
certas coisas na vida. E sempre é Ele que vai me capacitar. Sempre é Ele que vai me dar sabedoria. Sempre é Ele que vai me dar entendimento. Sempre é Ele que vai me dar conhecimento. Sempre é Ele que vai na minha frente. Isaías diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar aos mansos e enviou a restaurar os contritos do coração. Primeiro, o Senhor me enviou para pregar aos mansos. Essa expressão mansos aqui, eu sei que a Bíblia fala mansos, mas o original dela está ligado até o mesmo sentido que Jesus pregou quando ele falou na casa de Levi que o Senhor não me levou os sãos, o Senhor me trouxe para os pecadores. Então o Senhor está me levando para pregar aos cativos, o Senhor está me levando para pregar aos pecadores. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Percebe? É por isso que quem é independente, quem é perfeito, quem não precisa de Deus, nunca vai viver uma experiência com Jesus. Por quê? Porque Jesus não veio para eles. Jesus veio para os doentes, para os pecadores, para aqueles que reconhecem o seu estado de miserabilidade. Quem não reconhece a sua fraqueza, não reconhece o seu estado, não reconhece a sua necessidade, não tem como viver experiências com Deus. E Jesus nem veio para eles. Jesus veio para os pecadores. Por isso que quando o cara fala assim: eu não preciso de igreja, vou para a igreja para quê? Eu não preciso. Essa é a maior razão pela qual que Jesus não veio para ele, Jesus veio para o pecador. Se ele não reconhece o estado dele de pecado, ele vai para o inferno. Na sua própria consciência, mas vai para o inferno. O que eu estou dizendo é o seguinte, que Jesus veio para aqueles que reconhecem que dependem da misericórdia, que precisam da misericórdia. Por isso eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus não veio para os perfeitos. Jesus não veio para aquele cara que diz: eu não preciso de Deus. Jesus não veio para aquele cara que fala: ir para a igreja para quê? Eu não preciso de Deus. Jesus veio para quem precisa. É óbvio que lá na frente Deus pode abrir a mente do cara, o cara ser transformado e ele reconhecer a necessidade dele. Mas enquanto ele não reconhece, ele não vai experimentar salvação. Porque só há salvação quando há arrependimento. E sem arrependimento não há salvação. Então Jesus veio para os doentes. É por isso que na igreja tem todo tipo de doente. E o povo questiona. E as pessoas falam: mas na igreja só tem isso, só tem aquilo. Mas é o lugar desse povo. Igreja é lugar de doente. Só que é mesmo a igreja que tem doente, também tem um Deus que cura doente. Tem um Deus que salva doente. Tem um Deus que traz vida eterna para os doentes. Aí Isaías vai dizer: porque o Senhor Jeová está sobre mim e ele me ungiu para pregar para as boas novas. Ele tem entendimento que o chamado dele é para abençoar alguém. Ele me ungiu para pregar as boas novas para quem? Aí ele diz: para os mansos, e enviou-me a restaurar o coração dos contritos. Enviou a restaurar os contritos de coração. Então perceba, ele entendeu que ele recebeu uma unção, ele recebeu um chamado, mas é para abençoar o próximo. Você pegou isso aqui ou não? Tudo que Deus faz em você é para depois fazer através de você. Primeiro Deus faz em você para depois fazer através de você. Segundo, depois que Deus faz em você e Ele quer fazer através de você, é porque Ele quer alcançar o próximo. A unção que Deus derrama sobre a sua vida, os dons que Deus te dá, nunca é para você. É sempre em propósito do outro. Olha que coisa tremenda, porque até nisso está ligado aos princípios de mandamento que Jesus deixou para o homem: amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E quando Deus me dá dons, é para servir. Por exemplo, eu estou nesse momento te servindo. Estou dedicando meu tempo, estou dedicando a minha vida, estou dedicando a minha saúde, estou dedicando os meus estudos, que eu poderia estar investindo meu tempo agora em outras coisas, fazendo outras coisas, aprendendo outras coisas, lidando com outras coisas, mas eu decidi ser um agente do reino. Eu decidi exercer a chamada, servir você. O dom que eu tenho não serve só para abençoar a mim. Na verdade, o propósito dele não é me encher para que eu fique somente cheio sozinho. Quando ele me enche, é para que eu transborde daquilo que ele me deu para alguém.
É por isso que eu não gosto dessa mentalidade de pessoas que guardam o conhecimento para si, guardam daquilo que Deus deu para si e não transmite para o outro. Porque na verdade Deus não te chamou para você guardar para si mesmo. Deus te chamou para você ser como um rio, para fazer as coisas fluírem para o teu pai, fluírem para a tua mãe, fluírem para o teu próximo. Da mesma forma como a palavra que eu estou te entregando agora, ela vai fluir na sua vida e você vai fluir dessa palavra para a vida de alguém. Alguém que você pode encontrar hoje, alguém que você pode se deparar hoje, alguma informação que você vai receber que vai servir para abençoar a vida de alguém. Você está percebendo isso ou não? Então, toda vez que Deus derrama uma unção sobre a tua vida e vocaciona você com um propósito, é sempre. Isso aqui não é uma vez ou outra, isso aqui é sempre. É princípio, é protocolo. Sempre que Deus derrama algo sobre você, é para fazer pelo próximo. Deus nunca te dá nada só para você ficar com você e morrer com você, não. Pelo menos os dons espirituais é para você abençoar o próximo. Os meus dons não são para me servir. Os dons que Deus me deu é para servir a igreja. É para servir o próximo. É para ajudar aquele que precisa. É para servir os necessitados. Foi para isso que ele manifestou os seus dons. Foi para isso que ele desejou manifestar o seu poder. Entende? E vou além. Não só dons. Tem gente que está ouvindo essa palavra agora e Deus decidiu te enriquecer. Deus decidiu te dar dinheiro. Deus decidiu prosperar você. E você é um cara que prospera de uma forma que você nem imagina. Você prospera tanto que você fala, caramba, tudo que eu ponho a mão dá certo. Por quê? Porque Deus colocou algo sobre a sua vida, uma sabedoria para você administrar negócio, para cuidar das coisas, e você está enriquecendo com isso, e você vai perceber que todo esse dinheiro que Deus está te dando não é para você morrer com ele, até porque você não vai levar dinheiro para a sepultura. E quando morrer vai ficar para alguém. Porque tudo que Deus te dá é com intenção de você compartilhar com o outro. E guarda isso que eu vou dizer para você. Isso aqui é uma pérola para você, para a vida. Isso aqui é a lei da liberalidade. Em relação aos dons que eu tenho, em relação a tudo que Deus for fazer na sua vida. Quando Deus te prosperar e te abençoar muito, é com a intenção de você compartilhar com o outro. E quanto mais você compartilha daquilo que Deus te deu com o próximo, mais Deus faz sobre a sua vida. Mais Deus abre a porta, mais prosperidade vem, mais Por quê? Porque são princípios que estão ligados na palavra. Por isso que a Bíblia diz que quem honra o Senhor com os teus bens, os seus celeiros se encherá. Honrar ao Senhor com seus bens é fazer pelo próximo. Honrar o Senhor com seus bens é ser fiel com o reino. É você ser um agente do reino, é você ser um ajudador da obra de Deus. Toda vez que você é liberal para a obra de Deus, Deus abençoa muito mais a sua vida. As coisas acontecem muito mais sobre a sua vida. Eu digo isso por experiência própria. Eu nunca vi uma pessoa que é tremendamente próspera ter mão fechada. Eu estou falando de prosperidade, não estou falando de riqueza. Porque riqueza é acúmulo de bens. Tem muita gente que pode ter acúmulo de bens. Prosperidade não. É diferente. Eu nunca vi uma pessoa que é altamente próspera, que é uma pessoa extremamente abençoada por Deus, ter uma mão fechada. Na maioria das vezes essas pessoas são pessoas liberais. Porque quanto mais elas estão entregando para o reino, mais o Senhor faz pela vida delas. Você vê que são pessoas que têm um coração aberto para ajudar o próximo, para fazer pelo próximo. Porque é para isso que Deus te abençoa. É para isso que de repente Deus abriu as portas, te enriqueceu, prosperou a obra das suas mãos. Para que você ajude alguém, para que você faça por alguém. Da mesma forma que Deus confiou talentos a você, que Deus deu dons a mim, para que você sirva o próximo. E quanto mais eu sou usado naquilo que Deus me propôs a usar, quanto mais eu entrego a minha vida ao Senhor, quanto mais eu me dedico ao ministério, quanto mais eu me permito ser usado nos dons que Ele me deu, mais o rio corre sobre a minha vida, mais as coisas fluem sobre a minha vida. Percebe? Então eu não tenho que reter o que Ele faz.
Porque a unção que ele derramou sobre mim, é o que Isaías está dizendo, porque ele me ungiu para, o para é o sentido da unção, ele me ungiu para pregar. Então aquilo que eu recebi é para pregar as boas novas, é para servir o próximo, é para ajudar o próximo e para restaurar os contritos do coração. Percebe a importância que você tem no reino, a importância que você tem para Deus, para você ajudar aquele que precisa? Deus colocou uma unção sobre a sua vida, essa unção tem um propósito de você servir o próximo e principalmente de você ajudá-lo a passar pelo processo de restauração, de salvação, a restaurar os contritos de coração. Talvez tenha alguém perto de você precisa de fé, precisa de esperança, precisa de paz, precisa de alegria, está passando por muitos problemas. E Deus vai usar a sua vida com a unção que Ele colocou sobre você para trazer restauração para essas pessoas. Aí Ele diz, enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então Isaías está dizendo o seguinte, Deus me chamou, colocou unção sobre mim, e essa unção que está sobre mim, ela vai servir para libertar os que estão presos. Porque tem muita gente que está preso. E Deus vai me levantar para libertar essas pessoas que estão cativas. Quem é que prende? O diabo. Quem é que aprisiona? O diabo. Então Deus vai me usar como um instrumento de libertação para essas pessoas que estão presas na mão do diabo. Você entendeu por que Deus derramou uma unção diferente sobre você? Você entendeu por que Deus colocou autoridade sobre você? Para que através do nome de Jesus que está sobre a sua vida, você liberte pessoas que estão presas. Quanta gente que está presa dentro da tua casa, de repente não presa literalmente, mas presa nas drogas, na maconha, na cocaína, na bebida, no mundo, presa numa vida que leva ele para longe de Deus, e Deus quer te usar como um instrumento para trazer libertação para a tua casa, para arrancar de alguém que está preso, preso na mente, preso no corpo, preso no coração. E o dom e a unção que Ele colocou sobre a sua vida, ela despedaça todo tipo de jugo. Não tem cadeia que suporta o peso da palavra de Deus. Quando Deus vem com a sua palavra, quando Deus vem derramar o seu poder, quando Deus vem derramar a sua unção, não tem jugo que fique de pé. Ele se quebra pelo poder da unção. Então, a unção que Deus está derramando sobre a sua vida, a autoridade que está sobre você, é para que você ajude outras pessoas, para que vidas sejam libertas através da palavra. Deus vai te usar como instrumento para alcançar alguém no hospital, para alcançar alguém na tua rua, para alcançar alguém no teu trabalho, para alcançar alguém na tua casa, porque Ele tem um propósito sobre a sua vida. Ele tem uma vocação, Ele tem um ministério, e esse ministério é para proclamar liberdade. Olha que interessante, proclamar liberdade. Quem está no mundo acha que tem liberdade, não é? Só que Isaías disse, o Senhor me ungiu para proclamar liberdade. Porque na verdade eles não estão libertos, eles estão presos. Ué, pastor, não, mas quem está no mundo está liberto. Bebe a hora que quer, fuma a hora que quer, está livre, tem liberdade. Aí que você pensa, errado, porque o cara, ele diz que tem liberdade, mas na verdade se ele não tem a maconha, ele não é feliz. Se não tiver a cachaça, ele não é feliz. Se ele não tiver a prostituição, não é feliz. Se ele não tiver vivendo uma vida de promíscua, ele não é feliz. Então você percebe que ele é cativo. Ele só não percebe isso. Mas todo dia ele tem que alimentar o cigarro. Porque se ele não fumar, ele não consegue ter paz. A válvula de escape dele estão nessas coisas. Aí o texto está dizendo que o Senhor me ungiu para proclamar liberdade, para trazer libertação dele, para arrancar esse jugo da vida dele, para tirar esse peso da vida dele e colocar paz, trazer liberdade. É isso que Deus quer trazer na sua vida. Liberdade. Receba libertação na sua vida, receba libertação na sua mente, seja livre agora de toda droga, seja livre agora de toda opressão do diabo, seja livre agora de toda escravidão na sua mente, seja liberto pela palavra, porque Deus quer te dar liberdade, Deus quer salvar a sua vida, arrancar essas correntes que estão prendendo a tua mente, que está prendendo o teu coração. Deus quer te deixar
livre. Você recebe essa palavra? Então escreve nos comentários, testifica alguma coisa do que você aprendeu e diz aí, não sei, qualquer coisa, o Senhor me fez livre, o Senhor me ungiu para proclamar as boas novas, o Senhor me ungiu para pregar a palavra, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, né? Eu vou pregar libertação, eu vou pregar liberdade para os presos, para os cativos, para aqueles que precisam dessa palavra, eu vou fazer pelo próximo, eu vou ajudar o próximo. Não sei, alguma coisa que você entendeu nessa mensagem, eu recebi a unção de Deus, eu tenho uma chamada, eu tenho uma vocação, alguma coisa que Deus falou com você, coloca nos comentários para você reproduzir, testificar a informação que você recebeu, consolida ela na tua mente, crendo que o Senhor te chamou para fazer a diferença.